E o Oscar Oshi foi campeão do campeonato chinês, sendo um dos melhores meio-campistas do mundo em números. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes porque o meio atacante ex-internacional que é identificado está terminando o contrato dele lá no Shanghai SIP da China e no fim desse mês ele se torna um jogador livre no mercado. Nesse vídeo eu quero te trazer a informação de um jornalista argentino que diz que o Internacional e o Flamengo são dois clubes que tentam ainda a sua contratação e eu quero te trazer alguns bastidores ainda sobre esta possibilidade, lembrando que o Oscar seria uma das grandes contratações para a próxima temporada no futebol brasileiro. Mas eu também quero te falar sobre sondagens do Iago Noal, que é um jogador do Sub-20, já chegou a ser relacionado pelo Roger Machado e tem 3 clubes do futebol europeu que observam a situação do jovem atacante de 17 anos de idade. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes também sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Muito boa noite, colorados, começando aqui com novas informações do Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante se tu ainda não ativou, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, teu celular vai ser notificado e a partir disso, somente com um clique tu vai poder acessar aqui o novo conteúdo do canal, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional. O Inter que neste sábado treina no CT Parque Gigante para o jogo da terça-feira contra o Criciúma. A rodada já abriu hoje, não foi tão interessante para o Inter, porque o principal jogo ali que o Inter podia dar uma observada era o jogo entre Juventude e Fortaleza, que ocorreu no Alfredo Jaconi, e o Juventude tomou 3-0 para o Fortaleza. Lembrando que o Inter tem esta briga ainda com o Fortaleza, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que agora foi para quase, né, um pouco quase chegando aos 60 pontos. O Inter que tá numa diferença bem importante, já que não conseguiu vencer o seu jogo atrasado contra o Flamengo, tá bom? Mas nesse vídeo eu quero te falar sobre outras situações, porque a gente não tem ainda muitos detalhes, né, do time que o Roger Machado vai mandar a campo. A gente não tem tantos bastidores ainda importantes, porque a gente ainda fica dependente da situação do Fernando, mas essa situação a gente só vai saber no treino lá da segunda-feira. Visto isso que eu tô falando, eu quero falar primeiro sobre uma situação, que é sobre Iago Noal. Bom, para quem não sabe, Iago Noal é um jogador de 17 anos de idade, um atleta que inclusive subiu profissionais nessa temporada, ou pelo menos começou a treinar com o Roger Machado. O próprio Roger, né, já chegou a falar em algumas entrevistas coletivas sobre o Noal, né, é um jogador que, para quem não conhece, tem 17 anos, joga no Sub-20 e é mais ou menos um segundo, terceiro homem de meio campo. Ele pode jogar como 8, que é a posição de origem dele, mas também pode atuar como camisa 10. E ele é da mesma geração do Gabriel Carvalho. Na verdade, eles jogavam inclusive juntos no Sub-17 no ano passado. É um atleta que nessa temporada já chegou a ser inclusive relacionado na partida contra o Bahia, jogo que aconteceu lá na Arena Fonte Nova, se vocês forem lembrar. O Iago Noal foi um dos jogadores que foram relacionados naquela partida. E é um atleta que o Inter também deposita muita esperança, porque é um atleta que na base joga muita bola. Ele tem assim, ele é diferente com a bola. Tu vê que ele é um jogador que tem muita qualidade. E algumas informações, para quem não sabe também, a sua multa rescisória do Internacional é de 60 milhões de euros. O Inter coloca essa multa padrão para jogadores que o Inter acredita que podem valer muito no futuro. E é o caso do Iago Noal. E hoje existem 3 clubes da Europa que estão observando a situação por parte do Iago Noal. O primeiro seria o Porto de Portugal, o segundo o Brighton da Inglaterra e o terceiro o Ajax da Holanda. Lembrando que esses 3 clubes têm características de serem, né, times que gostam de trazer jogadores muito jovens, né? O Brighton, que é um time da primeira divisão da Premier League, é um time que traz muitos jogadores ali de 17, 18, 19 anos para poder evoluir e depois vender no futuro. O mesmo acontece com o Ajax e o mesmo também acontece com o Porto. Então faz sentido serem clubes que estão se interessados na situação do Iago Noal. É um jogador que ainda não poderia se transferir nesse momento para algum clube da Europa. Precisaria completar 18 anos dentro do Internacional para depois ir para algum clube da Europa ou, enfim, de algum outro continente, caso esteja interessado. O Inter observa essa situação porque o Inter vê tanto nele quanto no Gabriel Carvalho e também no Luiz Otávio, né, os 3 jogadores assim que o Inter pode ter um lucro muito interessante no futuro não tão distante. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é sobre o Oscar, porque hoje teve, entre aspas, a final do campeonato chinês, né, ou desenrolar do campeonato chinês, lembrando que é um campeonato de pontos corridos, e hoje foi sacramentado o título do Shanghai SIP,
que é o time do Oscar. O Oscar que nesse momento, nesta temporada, né, no futebol chinês, teve um dos melhores números de um meia atacante no planeta. Óbvio, a gente sempre tem que levar em consideração o nível do campeonato chinês, né, e as suas peculiaridades. Mas ainda assim, o Oscar foi um jogador que sobrou por lá. Mas não é que ele sobrou muito. Só para vocês terem ideia, em 29 jogos, ele fez 14 gols e 20 assistências. Foram 34 participações de gols em 29 jogos, sendo os melhores meio-campistas em números do planeta, né? Só para vocês pegarem em termos de comparação, o Lionel Messi, que está numa liga da Major League Soccer dos Estados Unidos, que é uma liga ali que não é tão diferente da liga chinesa, foi um atleta que fez 31 participações em gols na temporada. E lembrando também que o Oscar é um jogador que tem contrato terminando com o Xangai agora no final do mês de novembro. Mais precisamente no dia 30 de novembro encerra o vínculo dele com o Xangai Port. A partir disso, no dia 1º de dezembro, ele já se torna um agente livre no mercado, podendo assinar com qualquer clube. E por óbvio, todos os continentes têm interesse na permanência do Oscar, ou interesse em tê-lo, né, para a próxima temporada. O próprio Xangai teria interesse em renovar o seu contrato, mas isso não vai acontecer. A Arábia Saudita é uma possibilidade. A Major League Soccer dos Estados Unidos, que em dado momento se fala que é o possível local do Oscar para o próximo ano, porque é um local que inclusive ele já teria olhado, já pensando no pós-carreira, assim uma vibe meio Kaká quando foi para Orlando City. Mas o futebol brasileiro, e ainda estou apurando alguns detalhes com essa informação, mas o jornalista Uriel Lugit, que é um jornalista argentino, trouxe algumas informações que o Internacional e o Flamengo são dois clubes que já externaram para o empresário do atleta que, se ele tiver um interesse em vir para o Brasil, eles querem apresentar um projeto para o Oscar. Além desses dois clubes, também o São Paulo correria muito por fora dessa negociação. O fato é que todo mundo sabe daquela identificação que o Oscar tem com o Inter, a esposa do Oscar é colorada, né, os filhos dele teriam interesse em voltar ao futebol brasileiro, né, até para ficar mais próximo da família. Mas a situação do Oscar ainda é muito incerta, porque não tem como dar uma definição sobre essa situação, porque nem o Oscar definiu ainda o que ele quer. O campeonato chinês terminou hoje. A partir do dia de amanhã, óbvio, o contrato com o Xangai ainda vai até o dia 30, mas ainda assim a gente sabe que agora que o campeonato terminou, ele já vai começar, né, a saber para onde que ele vai na próxima temporada. E aí, a partir disso, existem duas possibilidades muito fortes. Ou ele voltar ao futebol brasileiro, porque daí ele também pensaria em uma volta para a seleção brasileira. O Oscar, que para quem não sabe, tirando o Neymar, é o jogador com mais participações de gols, pelo menos nesta década, para quem não sabe. E olha que ele não é convocado há muito tempo. Ou ele iria para o futebol da Major League Soccer, para o futebol dos Estados Unidos, onde aí ele teria, teoricamente, uma tranquilidade, né? Um lifestyle um pouco mais tranquilo em termos de segurança, de vida e tudo mais, porque todo mundo sabe, querendo ou não, os Estados Unidos tem esse fator, né, que é um baita de um facilitador, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, grande abraço a todos vocês, deixe nos comentários a tua opinião, valeu, falou e foi!